Bom, vamos lá que eu quero ver se eu cabo antes do 12:30 para dar tempo de eu ir em casa comer, porque eu não sou igual a vocês que tem dinheiro para almoçar na Marciele, não. Pessoal, como eu já estava falando para quem não estava aqui na sala, a intenção era que a prova estivesse rolando, né? Mas, para variar, atrasou o conteúdo. Acredito que mais para frente eu consiga puxar mais, mas eu estava explicando para a Karine, para quem estava aqui, que eletromag ele exige muito de outros conteúdos. Então, se eu partir do pressuposto que vocês já sabem esses conteúdos e torar o pau, a coisa boa é que eu vou conseguir cumprir o conteúdo. A coisa ruim, porque assim, eu fazendo tudo isso, muitas vezes vocês têm a impressão que vocês não estão entendendo nada. Quiçá sem fazer isso. Então, eu estou sempre revisando. Já foi uma revisão na aula passada, vamos continuar fazendo revisão, né? Vamos continuar vendo, ou vendo pela primeira vez algumas coisas, né? Então, vamos começar assim. Deixa eu relembrar algumas coisas de cálculo 3, que eu quero juntar com aquilo que a gente fez nas duas aulas passadas, tá bom? Em matemática, vocês mexeram com diversos tipos de objetos matemáticos. Quando eu falar um objeto matemático, eu estou falando algum conteúdo. Uma figura geométrica é um objeto matemático. Uma função é um objeto matemático. Tudo bem? Uma matriz é um objeto matemático. Um dos objetos matemáticos que vocês estudaram lá em cálculo 3 e passou despercebido, talvez foi com esse nome. Função de uma variável real. Não, perdão. Funções com valores vetoriais. Tinha esse nome. Aqui eu vou chamar de caminho. Tudo bem? Por quê? O grande objetivo da mecânica clássica, da física clássica, é descrever a posição de um objeto em cada instante de tempo. Então, para cada valor de tempo, eu tenho que saber onde é que o corpo está. Então, nota-se que com funções que a gente já conhece, você não consegue fazer isso. Então, eu preciso criar um outro objeto matemático que eu vou chamar de um caminho. Em livros de cálculo vai aparecer como funções com valores vetoriais. Tá certo? Então, o que é um caminho? Um caminho é uma função que eu vou denotar com a notação vetorial. Se eu estou denotando com a notação vetorial, então, provavelmente, a imagem será um vetor. Tudo bem? Só que lembra, quando a imagem é um vetor, eu posso interpretar a imagem ou como vetor ou como ponto. Fica a meu critério. Quando é que eu interpreto como vetor? Quando eu precisar somar. Quando é que eu interpreto como ponto? Quando eu não precisar operar. Tudo bem? Então, é um vetor que ele vai associar um número real. Ou seja, ele pega um valor de um número real e associa a alguma coisa. Eu vou colocar no R3, porque nós vamos trabalhar com campos tridimensionais. Mas pode ser R2, R4, R5, depende do problema que você tiver. Para que serve isso daqui, ó? Laura, em geral, nós vamos interpretar que esse número aqui, ó, no domínio, é o tempo. Então, o que eu vou estar perguntando? Qual é a posição em um determinado tempo? Então, para cada valor de tempo, eu vou associar um vetor posição. O vetor posição tem quantas coordenadas? Quantas coordenadas? 3. Então, isso daqui vai ser um x de t na direção i, mais y de t na direção j, mais z de t na direção K. Tudo certo? Um caminho? Vamos fazer uma ilustração aqui, ó. Esse daqui, claramente, também você não consegue o gráfico, né? Porque se você fosse traçar o gráfico, você precisa de uma dimensão para o domínio e 3 dimensões para a imagem. Então, você precisaria de quantas dimensões? 4. Mas a gente consegue uma representação. Você coloca o domínio ao longo dessa reta aqui, ó. Tá? Aqui está o domínio, desde A até B.
O contradomínio você coloca aqui. Esse tipo de representação com domínio em um local, contradomínio em outro, vai ser muito utilizado daqui para frente, principalmente na hora que a gente chegar no potencial elétrico. Tá? O que o caminho faz? Para cada valor no domínio, ele associa, tá? Ele pega um valor T no domínio, e ele vai associar um ponto ou um vetor R de T aqui. Tudo bem? Qual que é a nossa ideia? Se eu ligar a extremidade de todas as imagens, eu vou ter o traço, eu vou ter a trajetória. Então, esse desenho aqui, ó, é o traço. Então, olha só, ó, no tempo A ele estava aqui, no tempo um pouquinho distante ele estava aqui, aqui. Então, eu tenho a trajetória desse corpinho. Entendido? Bom, mas como se trata de uma função, a gente volta para aquilo que eu falei lá na aula de derivada. Eu falei, poxa, e se eu quiser derivar isso? Como é que eu faço para derivar? Qual foi o conceito que eu passei de derivada para vocês? Vamos puxar na memória? Eu passei o conceito de derivada assim, ó. A derivada é pequenos incrementos no domínio devem causar pequenos incrementos na imagem, certo? Deve ser diretamente proporcional. E o coeficiente de proporcionalidade eu vou chamar de derivada. Tudo bem? Dá uma olhada aqui o domínio aqui. Então, ó, vamos lá, ó. Pequenos incrementos no domínio. Vou dar um pequeno incremento no domínio. Olha aqui, ó, Leonardo. Eu tenho um tempo T. Então, concorda que aqui o meu incremento vai ser um número real? Então, aqui eu vou ter, dei um incremento no domínio, fui no tempo T mais H. Esse pequeno incremento no domínio gerou aqui o R de T mais H. Tudo bem? Mas pequenos incrementos no domínio vão dar pequenos incrementos na imagem. Olha o incremento na imagem. Incremento na imagem, lembrando, é R de T mais H menos R de T. Tudo bem? Então, qual que é a nossa ideia? Que R de T mais H menos R de T seja proporcional, diretamente proporcional a H. Certo? Ó, o incremento na imagem tem que ser diretamente proporcional ao incremento no domínio. Obviamente que quando eu faço isso, isso é uma aproximação. Ou seja, eu estou cometendo um erro. Então eu tenho que colocar um erro. Aí agora a gente tem que entender. Esse erro vai ser o quê? Que objeto matemático é esse erro? É um vetor? É um número? É o quê? Vetor, né? Porque do lado de cá, o que eu tenho? Vetor. Então do lado de lá tem que ser vetor. Então, esse erro é um vetor. Qual outra propriedade desse erro? Ele tem que ser muito pequeno, menor do que o H. Como é que a gente escreve isso? Que o limite, quando H tende a zero, do E de H por H, tem que ser zero. Show de bola? Só que aí está faltando o coeficiente de proporcionalidade. Está faltando o coeficiente de proporcionalidade. O coeficiente de proporcionalidade eu vou chamar de vetor derivada. Tudo bem? Por que eu estou falando que ele tem que ser um vetor? Porque tudo isso aqui é vetor, não é? Isso aqui é número. Quem é que eu multiplico por um número para dar um vetor? Outro vetor. Que eu vou denotar por isso aqui. R' de T. Certo? Sabe o que outro nome que aquele vetor tem? Vamos ver que vocês vão sacar na hora. Quem é a derivada do vetor posição? Quem é a derivada da posição? Velocidade. Aquilo ali é o vetor velocidade. Tudo bem? Esse aqui eu não vou demonstrar, mas é facinho achar o vetor velocidade. Porque, tá vendo que esse vetor, o vetor R de T tem 3 componentes?
Como que você acha que você derivaria o vetor R de T? Deriva componente a componente. Tudo bem? Certo? Isso aqui tudo vocês já viram. Lembra a parte que eu falei que tem hora que eu faço, que a gente está revendo uma coisa que vocês têm a impressão que vocês nunca viram? Só que vocês já viram isso aqui em cálculo 3, tá bom? Então, o vetor derivada de um caminho, ele é x' de t na direção i mais. Ó, vou escrever aqui embaixo para eu não ocupar lá igual eu fiz. Y' de t na direção j. Por último, e não menos importante, z' de t na direção k. Tudo bem? Certo? Aí agora uma pergunta para vocês. Vamos ver se vocês estão espertos. Porque se vocês ficarem só copiando com cara de boboca, não faz sentido nenhum. Por que raios? Ontem eu dei uma aula que eu fiz uma revisão de conceito de trabalho e energia. Aí eu venho aqui agora e começo com a revisão sobre caminhos. Tenta conectar uma coisa com a outra. Por que eu estou falando de caminhos se ontem eu estava falando de trabalho e energia? Ou sexta, né? Opa, porque na aula de ontem a gente viu o conceito mais importante que vai nos guiar daqui para frente, que é o conceito de forças conservativas. Entretanto, a gente viu forças conservativas, a gente viu um critério para identificar se uma força é conservativa, e o meu critério é em apenas uma dimensão. Tá? Em uma dimensão, uma força é conservativa, F é conservativa, se essa força, estou colocando a notação vetorial, tá? Vou colocar um S aqui, ó. Se essa força é dependente da posição, e essa força é menos a derivada em relação à posição de uma certa quantidade, e essa quantidade eu chamo de energia potencial associada ao trabalho dessa força. Tá certo? A direção dessa força é a direção do versor normal aqui, ó. E ela é negativa, indicando que o movimento espontâneo é sempre no sentido de diminuir a energia potencial associada ao trabalho dessa força. Outra definição que eu dei para força conservativa era que, não sei se vocês se lembram, o trabalho de uma força conservativa, vamos lembrar o trabalho de uma força conservativa? O trabalho, em geral, ele é a integral ao longo de um caminho de F dl. E o que nós vimos? Que o trabalho de uma força conservativa, ele é sempre menos a variação dessa energia potencial que está associada. Estão lembrando? E o que significa, o que tem de forte nisso? Dizer que o trabalho é menos a variação dessa energia potencial associada. Que esse trabalho só depende da posição de partida e posição de chegada. Ou seja, que esse trabalho independe do caminho. Só que a gente não sabe bater o olho em uma força tridimensional e falar, poxa, essa força é ou não conservativa. Então eu preciso de um critério, eu preciso estabelecer um critério para saber se um campo de forças é ou não um campo conservativo. Tudo bem? Certo? Então, vamos começar aqui, tentar buscar esses critérios. Bom, um dos critérios vai ser eu saber resolver uma integral de linha. Tudo bem? Mas mesmo sem saber resolver a integral de linha, a gente consegue algumas condições, tá? Então eu vou colocar aqui como critério. Critérios. Prontinho. Critérios. Ó, vamos lá. Vou escrever bonitinho, hein? Ó, seja F, vamos ver se vocês estão espertos aqui comigo. Ó, F está definido num domínio contido no R3,
Contra domínio é o R3. Opa, que tipo de objeto é esse? Que o domínio é R3 e o contra domínio também é R3. O domínio são pontos no espaço. No domínio eu entendo como pontos. O contra domínio eu estou entendendo também, está no R3. Mas no contra domínio eu vou entender como sendo vetores. Então o que é aquilo ali? Para cada ponto no espaço eu associo um vetor. É um campo, tem outro nome. É um campo vetorial. Dá um exemplo de campo vetorial para mim. Nós estamos em que curso? Só para ajudar. Me dá um exemplo de campo vetorial. O campo elétrico. É o campo que nós vamos aprofundar. Tá? Matematicamente falando, um campo vetorial é uma função cujo domínio é um subespaço do R3 e o contradomínio é um espaço de mesma dimensão. Tudo bem? Ok? Tá. Então vamos imaginar que esse campo, seja F, um domínio, um campo vetorial conservativo. Conservativo. Gente, eu preciso que vocês falem alguma coisa, porque para mim, de verdade, é desesperador eu falar alguma coisa e vocês ficarem olhando assim com essa cara, que aí eu tenho a impressão que ou está muito óbvio, ou vocês não estão entendendo nada. Em geral, a segunda hipótese entra mais na minha cabeça. E aí eu sinto que o que eu estou fazendo aqui não vale nada. Então, o que eu tenho é que voltar, mas vocês vão precisando falar comigo. Tudo bem? Primeiro, entendido que isso aqui é um campo vetorial? Tá? Só para brincar um pouquinho, o campo vetorial... vamos lá, Mateus. Um dos Mateus aí. Se eu fosse fazer um gráfico do campo vetorial, quantas dimensões eu precisaria? Se eu fosse tentar fazer o gráfico do campo vetorial. 6. 3 dimensões para o domínio, 3 para a imagem. Se eu for fazer uma representação dessa, eu posso fazer aqui e colocar um outro aqui. Só que o campo vetorial, ele tem uma representação que é bem legal, que eu represento tanto o domínio quanto a imagem no mesmo espaço. Porque o que eu preciso é da visualização só. Então, vamos imaginar que aqui seja o domínio do campo vetorial. Ali está o domínio. X, Y, Z. Eu vou representar a imagem no mesmo espaço. Olha o que o campo vetorial faz. Cada ponto do espaço, cada ponto do domínio, ele associa um vetor. Cada ponto, ele associa um vetor. Cada ponto, ele associa um vetor. Estão entendendo porque faz sentido, quando eu falo de um campo vetorial, eu querer determinar o fluxo? Tudo bem? Certo, Vitor? Perfeito? Então, eu represento um campo vetorial daquela forma ali. Ok? Foi, gente? Então, vamos continuar. Então, agora é com vocês, Agora é com vocês. De tudo que a gente falou na aula passada, seja F um campo conservativo. Agora eu falo. Então, bora. Primeira coisa, o que significa ser um campo conservativo? Por mais que a gente falou em uma dimensão, vamos tentar generalizar. Não, isso é se ele for campo. Se ele for campo é isso, mas o que significa ser conservativo? O trabalho independe do caminho. Certo? Eu posso escrever de que maneira... então eu vou fazer o seguinte, o trabalho desse campo de forças independe do caminho C. De acordo? Essa é a primeira conclusão. Outra conclusão, alguém, tira aí para mim. Tá, mas aí você está imaginando a ação de outras forças. Tá? Não está errado, eu estou imaginando.
Você está lembrando a hora que eu falei da mola, né? Aí ela armazena energia. O que a Laura está falando é o seguinte, olha, uma força conservativa, ela vai armazenar energia e depois liberar. A gente fala que um campo conservativo, ele armazena energia no campo. Por isso que eu falo que um capacitor armazena energia elétrica. Porque o capacitor, quando carregado, estabelece linhas de campo elétrico. Como o campo elétrico é um campo conservativo, então ele armazena energia. A energia, na realidade, não está armazenada no capacitor. A energia está armazenada no campo. Perfeito. Mas isso não é uma das coisas que eu quero agora. Não dá para eu garantir nada disso. Se o campo é conservativo, o trabalho independe de ser. Então, existe, olha só, existe um campo escalar, vocês vão entender agora, um campo escalar. Ó, então vamos lá. Eu vou chamar esse campo escalar de campo potencial. Tudo bem? Já viram esse nome, né? De campo com potencial. Presta atenção, olá Leonardo, estou falando de um campo escalar, que eu vou denotar pela letra V. Certo? Se eu estou falando que um campo escalar é um campo, quer dizer que o domínio dele são pontos no espaço. Tudo bem? Então existe um campo escalar com o mesmo domínio, só que ele é um campo escalar. Se ele é um campo escalar, quem é o contradomínio? Campo escalar. Olha o nome. Ó, campo vetorial. Contradomínio é um vetor. Se eu estou falando que existe um campo escalar, o contradomínio é quem? Número real. Um escalar, não, tá certo. É um escalar, é um número real. Tudo bem? Então, isso daqui. Matheus, agora você está esperto. Quantas dimensões eu precisaria para o gráfico de um campo escalar? 4. Matheus, ele fica tenso quando ele é perguntado. Matheus, qual é o seu nome? Edgar. Não, Matheus. Certo? Vamos lá. Não, é normal. Mas isso daí é fruto de quem só fica preocupado em ficar copiando, Matheus. Ó, vamos lá. Z, X, Y. Olha só. O domínio é literalmente o mesmo. Certo? Só que agora o contradomínio é o número real. Então eu coloco aqui, ó. Ô, gente, não vou ficar fazendo suspense com vocês. Pensa no potencial elétrico. Cada ponto do espaço se associa a um valor numérico. Qual é o potencial aqui? O potencial aqui é 10 volts. Qual é o potencial aqui? O potencial aqui é 20 volts. Certo? Cada valor, cada ponto, cada localização, você associa um valor numérico. Usa sempre isso. Tá certo? Então, olha só. Vamos para cá. Porque a imagem tem que... Opa, perdão? Não. Aqui eu estou entendendo como ponto. Mas aí seria a função do R3 no R2. Entendeu? Cada ponto associa um valor numérico. Tudo bem? Se eu associar um ponto lá no plano XY, eu estou associando uma coisa de 2 dimensões. Tudo bem? Até existem funções que saem do R3 e vão para o R2. Tá? E não preciso falar que vocês já viram isso também, em álgebra linear. Tá? Então está aqui um V. Eu vou colocar assim, ó, aqui o potencial de X, Y, Z. Tudo bem? Então olha só, se o campo é conservativo, a integral independe do caminho. Se essa integral independe do caminho, então olha lá, ó, existe um campo escalar. Tá ruim para ver aí, Vitor? Tal que o trabalho ao longo do caminho desse campo
é simplesmente menos a variação do potencial. Já vou ter uma fala agora, que agora não vai fazer muito sentido, mas é só para ir entrando na cabeça de vocês. O potencial elétrico, o valor do potencial pouco importa. Ninguém liga para o potencial. O que interessa a física real está na variação do potencial. Certo? Tem um termo que vocês usam para isso. Diferença de potencial. O potencial mesmo ninguém liga. O que interessa para nós é a diferença de potencial. Por quê? Olha aqui a equação. Se tem diferença de potencial, o que tem? Trabalho. Se tem trabalho, tem transformação de energia. Tudo bem? Então aqui está a parte que realmente interessa para vocês. A parte da diferença de potencial. Tudo bem? Então tudo isso isso é o máximo que eu consigo retirar da revisão que eu fiz de energia na aula passada. Agora a próxima e última conclusão fica por conta de vocês, e ela é o que eu vou explorar na aula de sexta. Hoje eu quero explorar isso aqui. Tá certo? Olha lá. Vou repetir, hein, presta atenção. Se um campo de forças é conservativo, a integral independe do caminho. Ok? O trabalho independe do caminho. Ok? Tudo bem? O trabalho independe do caminho. Se o trabalho independe do caminho, então quanto daria o trabalho de um campo de forças ao longo de um caminho fechado? Porque se o trabalho independe do caminho, eu saio de um ponto, retorno para o mesmo ponto, quanto que tem que dar o trabalho? E vocês falam que cálculo é difícil, aí concluíram sozinho. Certo? Tudo bem? Isso daqui é o importante. Isso daqui é o importante. Ó, já vou começar a dar umas ideias. Tudo bem? Isso se o campo for conservativo. Qual que é o nosso problema? Como é que eu vou identificar se um campo é conservativo ou não? Uma das maneiras é você fazer a integral por todos os caminhos possíveis e ela dá a mesma coisa, só que você tem que fazer por todos os caminhos possíveis. Eu acho que não dá tempo, né? Eu colocando uma semana para fazer a prova. Outra maneira é você buscar o campo escalar. Ixi, mas como que eu vou buscar esse campo escalar? É que nós vamos ver já já. Só que antes, cara, vamos começar a fazer algumas comparações. Olha só, isso daqui se chama integral ao longo de um caminho fechado. Certo? Se eu estou aqui, eu quero pegar um caminho que seja fechado. Que trajetória em geral que eu vou fazer? Não necessariamente. Mas, de alguma forma, eu vou ter que circular para voltar. Sabe como que chama aquela integral? Circulação. Nunca ouviram falar nesse termo? Nem quem já fez eletromag nunca ouviu falar em circulação? Nossa, mas é circulação. Tá? Mas tem um outro nome. Se eu estou circulando, eu estou rotacionando. Tem algum outro nome? Rotacional. Então nós vamos obter o rotacional a partir disso aqui. O rotacional está diretamente ligado à circulação. E perceba que o nome não é gratuito. O nome não é gratuito. Tudo bem? Certo? Mas antes, isso daqui é só uma definição. E, bom, vocês já sabem onde que eu vou querer chegar. Cara, o campo elétrico é conservativo ou não? Nós vamos ter que ver. Você já sacou? Ótimo. O que o Edgar falou assim, para eu saber se o campo elétrico é conservativo, eu preciso... Posso melhorar a sua fala para você parecer mais esperto e inteligente? O Edgar falou assim, professor, então peraí. Para eu saber se um campo de forças é conservativo, eu preciso encontrar um campo escalar cujo trabalho desse campo de forças seja igual a menos a variação desse campo escalar. Aliás, não vou mais falar de campo escalar, vou falar o potencial associado a esse campo de forças. Tudo bem? E aí a questão é, como é que eu identifico esse potencial?
Tudo bem? Vamos fazer mais uma revisão? A gente só fica revendo, né? Ó, essa parte aqui eu vou deixar. Essa parte aqui eu vou deixar por enquanto. Lembra? Meu objetivo, por enquanto... eu preciso ensinar vocês a fazer integral de linha, né? O que vocês querem? Identificar ou quer aprender a fazer integral? Não. Depois, gente, vocês não vão aprender mesmo? Então deixa para depois. Vamos discutir pelo menos teoria, né? Não, tô brincando. Fazer integral de linha chega a ser óbvio. Chega a ser óbvio. Ó, estamos nessa situação. Eu quero identificar se um campo é ou não conservativo. Isso aqui. Dá uma olhada. Eu vou fazer uma pausa, tá? Vou fazer uma pausa. Pausa. Vou fazer desenhos bem grandes. Quem sabe fica mais fácil de interpretar. Eu vou fazer o desenho e vou perguntar que objeto matemático que eu tenho, tá bom? De acordo? Então, tá bom. X, Y, Z. Isso aqui é um domínio D. Esse domínio D dá para você ver que ele é um domínio contido no R3. Isso aqui é a imagem. Então eu tenho um objeto matemático. Eu tenho um objeto matemático que pega pontos daqui e leva para cá. Que objeto matemático que eu tentei ilustrar ali? Um campo escalar. É um objeto matemático que para cada ponto do espaço associa associa um escalar. De acordo? Então aqui está. Vou chamar esse campo de campo potencial. Não é necessariamente o potencial elétrico, tá? Eu estou falando potencial para a gente acostumar. Sabe o que eu gostaria? Vou escrever ele aqui, ó. V, domínio D contido no R3, contra domínio R. O que eu gostaria? Sabe o que eu gostaria agora, Gabriel? Achar a derivada desse campo. Como é que nós vamos buscar a derivada mesmo? Vamos buscar a derivada da seguinte maneira. Pequenos incrementos no domínio causam pequenos incrementos na imagem. Então, vou pegar aqui um ponto do domínio, pode cair. Ó, tá aqui um ponto. Mas agora, olha só. Lembra que eu falo aquele lance que quando é alguma coisa em R3, ora eu represento como vetor, ora eu represento como ponto, dependendo da minha necessidade? Para avaliar isso, eu vou ter que entender que esses pontos do domínio, na realidade, são vetores. Porque não faz sentido eu falar que eu estou dando incremento em um ponto. Então, eu vou ter que entender como vetor. Certo? Então, eu tenho aqui um vetor no domínio. Vou chamar de vetor R. Tudo bem? Vou dar um incremento nele. Cheguei aqui nesse incremento. Opa! Se eu dei um incremento, mas o meu incremento foi que objeto matemático? Tem que ter sido um vetor. Tudo bem? Eu vou chamar esse vetorzinho de V. De acordo? Então, meu incremento, então agora ficou R mais V. Certo? Qual que é a ideia? Que eu quero calcular o potencial em R mais V menos o potencial em R. Gente, isso aqui está claro que isso daqui
Eu vou trocar o tamanho dos V's para não confundir Vzinho com V. Vzinho aqui assim. Vamos trocar de V? Trocar para cá? Fica melhor? Não, K vai lembrar ali, né? Dá uma outra letrinha. K pode lembrar aqui. Dá outra letrinha aí. N. Pô, desenhar N é chato. Baiazinho. Certo? Por que vocês estão rindo? É que é chato mesmo desenhar N. E N pode lembrar vetor normal. Oi? A aceleração. Bom, agora se você lembrar de aceleração no contexto que a gente está aqui, eu sei que está errado. Né? Você vê como vocês são criativos para criar problema, né? V de R mais A menos V de R. Olha só. Primeiro, vamos lá. Ó. Vamos ver se vocês estão espertos. Primeira questão. O que objeto matemático é aquilo ali? Quando eu faço V de R mais A menos V de R. É a variação do potencial, mas isso é o quê? Isso, não. Sim, mas o que objeto... Gente, vocês não entenderam quando eu pergunto que objeto matemático. Objeto matemático é uma figura geométrica, é um vetor, é um número, é um escalar, é o que é aquilo ali? Como vetor? Não. O potencial pega pontos no R3 e associar números. Então, o potencial, por exemplo, ele pegou o R e trouxe para cá. Esse cara aqui é o V de R. Aí ele pegou esse outro ponto e ele trouxe para cá. Esse daqui é o V de R mais A. Quem é V de R mais A menos V de R? É isso aqui, é um escalar. Perfeito? É esse incremento. Tudo bem? O que eu quero? Eu quero que aquele incremento, que é o quê? O incremento nos valores do domínio, seja diretamente proporcional, que o incremento nos valores da imagem seja diretamente proporcional ao incremento no domínio. Só que um problema. O incremento no domínio é um vetor. Olha aqui o incremento no domínio. Aqui, ó. Aqui é o vetor A. Tudo bem? Eu quero que ele seja diretamente proporcional. E o coeficiente de proporcionalidade é o que eu vou chamar de derivada. De acordo? Estamos juntos? Então tá. Tudo isso. Bom, mas aí, como é uma aproximação, vai ter um erro. O erro vai ser aqui objeto matemático. Escalar. Porque se aqui está escalar, o erro tem que depender do A. Só que qual que é o critério mesmo? Que o erro tem que ser menor. Só que aí não faz sentido falar que o erro tem que ser menor que o A, porque o A é um vetor. Então o erro tem que ser menor que o módulo de A. De acordo? Como é que eu escrevo isso? Limite quando o módulo de A tende a zero e menor. Mas aqui agora nós temos um problema. Escalar, vetor. Então, a derivada que aparece aqui tem que ser algum objeto matemático que ao multiplicar com um vetor gera um escalar. Traduzindo, a derivada tem que ser o quê? Qual objeto matemático que ao multiplicar com um vetor gera um escalar? Um vetor. E qual é o tipo de produto? Produto escalar. Então, a derivada de uma função, de um campo escalar,
é um vetor. Ou, melhor, a derivada de um campo escalar é um campo. Eu vou chamar de campo gradiente. Certo? E eu vou denotar dessa forma aqui, ó. Gradiente de V, produto escalar. De acordo? Todo mundo entendeu? Entenderam e gostaram ou não? Falta eu saber calcular o gradiente, né? Já fiz isso uma vez, mas vou fazer de novo, que eu acho que agora tem mais contexto. Fiz isso no contexto de divergente. Porque assim, ó, se isso aqui é um vetor, isso daqui tem 3 componentes. Componente X, componente Y, componente Z. Então eu tenho que saber determinar quem são as componentes. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever, ó, então eu vou pegar, presta atenção, que eu vou trocar um pouquinho essa definição, mas para a mesma coisa. Tudo bem? Eu vou dizer a seguinte coisa, ó. Eu vou dizer isso aqui, ó. Seja o vetorzinho A, que é o meu incremento, eu vou chamar ele de Hzinho na direção do versor A. Tudo bem? Muda alguma coisa? Porque versor A é um vetor que tem a mesma direção, mesmo sentido que A. Só que o módulo dele é 1. De acordo? Estamos juntos? Então, o que acontece? Então, eu vou reescrever aquilo ali, ó. E ainda vou reescrever mais uma vez na aula de hoje. V de R mais Hzinho vezes o versor A menos V de R. Isso tudo é igual. Vamos lá? Gradiente, que eu ainda não sei calcular. O campo gradiente. Tá certo? Campo gradiente ou campo derivado? Qual que vocês preferem? Ah, sabia que vocês iam preferir campo gradiente, né? O gradiente de V, calculado em R, produto escalar com vetor A, Hzinho vezes o versor A, mais um E de quem? Não preciso colocar o versor, porque o versorzinho é fixo. Se agora eu quero fazer o versor ficar grande ou pequeno, eu mexo em quem? No H. Tudo bem? No H. O erro é o quê? Nesse caso ele é escalar. Certo? E aí agora como é que fica a condição? O limite, a condição, deixa eu colocar aqui. A condição, limite, quando H tende a 0, E de H por H tem que ser 0. Tudo bem? Qual a diferença desse para esse? Aqui eu coloquei um vetorzinho A qualquer. Quando eu escrevo o vetor A nessa forma, e eu venho aqui para baixo, eu não estou fazendo uma variação em uma direção qualquer. Eu estou fixando a direção. Tá? Aqui o A poderia estar apontando para cá, para cá, para cá, qualquer direção. Quando eu fixo, assim, eu estou falando assim, ó, agora eu quero que o incremento no domínio seja nessa direção. Tudo bem? Seja nessa direção. Por isso daqui me leva a uma definição de uma coisa, de novo, cálculo 4, ou cálculo 3, chamado derivada direcional. Tudo bem? Isso daqui é a derivada direcional. Ah, depois eu vou ter que colocar essas condições todas de novo.
Vamos lá. Diga. Não, o domínio é um volume, aqui eu não consigo desenhar volume. Portanto, aqui, ó, domínio é um subconjunto do R3, tá? Aqui o desenho está lembrando só a superfície, mas é um volume, tá? Volume é um espaço do R3 mesmo. Deixa eu, ó. Gente, eu tenho consciência que é muita coisa, viu? Mas também tenho consciência que a culpa é de vocês de não saber cálculo 3. Então, vamos lá? Ó, vamos ver uma consequência disso aqui? Logo, olha só, acompanhem comigo. O que eu tenho aqui? V de R mais Hzinho, versor A, menos V de R. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar o lado de lá da equação, tá? Peguei o lado de lá da equação. Sabe o que eu vou fazer do lado de cada equação? Eu vou dividir todo mundo por H. Só que se eu dividir desse lado por H, o que eu tenho que fazer desse lado? Dividir por H. Responde, pelo amor de Deus. Se eu dividir desse lado por H, o que eu tenho que fazer desse lado? Dividir por H. Ok? Então aqui... a hora que eu dividir, esse H morre. Tudo bem? O que vai ficar? Gradiente de V, é o campo derivado, calculado em R, escalar, vetor A. Professor, por que você não colocou? O que está faltando? Opa, é versor, né? Você está certo. Nossa, não está doido. Tem que ser versor. Ok? O que está faltando? O E de H por H. Só que eu não quero colocar ele. Então, sabe o que eu faço? Eu vou passar o limite desse lado. Limite quando H tende a zero. Se eu passo o limite desse lado, tem que passar do outro. Só que o outro, quanto que é o limite? De E de H por H? Zero. Então, chegou ali naquela definição. Sabe como que chama aquilo ali? Derivada do campo ao longo da direção A. Certo? Aquilo ali é a derivada direcional. Se você olhar para essa expressão, ela está lembrando muito a expressão de derivada. Só que aqui o que ele está fazendo? Ó, ele está fazendo o seguinte, olha. Vamos imaginar que isso aqui seja um campo escalar, mas um campo de temperatura. Não seja um potencial elétrico. Tá certo? Olha aqui comigo. Aqui é um campo de temperatura. A temperatura ela varia para tudo quanto é lado. Certo? Ela pode variar, por exemplo, 10 graus Celsius por metro que eu ando. 10 graus Celsius por metro. Porém, depende de para que lado você vai. Entendeu? Então, já ouviram o termo gradiente de temperatura, né? Então, isso daqui está medindo a taxa de variação, no caso da temperatura, ao longo dessa direção. Isso é uma derivada direcional. Oi? Exatamente. Só que é fixa. Aí eu posso trocar a direção. Exato. Entenderam? Todo mundo? Por exemplo, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Ilustração. Vou fazer um só. Quanto seria, como que eu calcularia isso aqui? Ó? O gradiente de V em R, escalar, vetor I. Bom, primeiro, faz sentido? Faz. O que eu estou calculando? A derivada do campo R ao longo de direções que são paralelas ao eixo X. Todo mundo acompanhou? Ao longo de direções que são paralelas ao eixo X. Então, isso aqui seria limite quando H tende a zero, R mais H vezes I, menos V de R. Tudo bem? Vou escrever tudo isso aqui não. Eu vou dar um nome diferente. Vou chamar isso de del X de V. Eu acho que fica melhor. Entenderam? Entenderam?
Não, estamos falando do gradiente. Certo? Na verdade, ainda não. Eu estou falando assim, não estou falando do gradiente. Estou falando do produto escalar do gradiente. Ixi, aqui está ruim. Escreve aqui. Del x. Oi? Sim, só que naquela hora, naquele momento, eu não fiz uma discussão que eu vou fazer agora. Entenderam? Vou fazer uma discussão agora. Está vendo a derivada direcional? Ela não é um produto escalar? A derivada direcional dá a taxa de variação da função ao longo de uma determinada direção. Tudo bem? Olha para essa expressão. Quando é que isso aqui vai valer zero? O que eu quero dizer com isso? Se aquilo ali valer zero, quer dizer que ao longo dessa direção, a função... Tudo bem? Ok? Quando é que aqui vale zero? Quando os dois vetores são perpendiculares. Certo? Se os dois vetores são perpendiculares, quer ver? Vamos pensar no potencial gravitacional. Concordam que se eu andar nessa direção, a energia potencial não está variando? Certo? Ou seja, se eu quiser calcular o gradiente do potencial gravitacional, escalar alguém está dando zero. Mas para o escalar dar zero tem que ser o quê? Tem que ser perpendicular. Então o gradiente do potencial, produto escalar com esse vetor aqui, está dando zero. Certo? Então aqui eu tenho uma superfície em que o potencial é o mesmo, né? Isso é chamado de uma superfície equipotencial. Superfícies equipotenciais são aquelas que são perpendiculares ao gradiente da função. É o que você está vendo aqui, ó. A matemática está te mostrando isso. Tudo bem? Isso aí nós vamos explorar mais. Quando é que aquele valor é máximo? Quando os dois vetores são paralelos. Ou seja, o vetor gradiente aponta para a direção de máxima variação da função. Que é onde a função mais cresce. Perfeito. Então você está num ponto, putz, eu quero ter a maior variação possível. Vai para a direção do gradiente. Dá uma olhada aqui. Para onde vai ter a maior variação da energia potencial? Para baixo? Ou para cima? Não. Para onde que é a maior variação? Para onde que a função mais cresce? Para onde que o potencial mais cresce? Para cima. Para onde está a força-peso? A força-peso está apontando na direção contrária do gradiente. Lembra que a força-peso era menos uma derivada? Então é isso que a gente vai chegar. Já. Certo? Entenderam até aqui? Se eu fizer, só para relembrar, A escalar I, eu vou ter a componente x do vetor A, concorda? Opa, aqui não tem I, né? Se eu fizer A escalar I, eu tenho a componente x do vetor A, não tem? Eu estou fazendo o gradiente escalar I. Então o que eu tenho? A componente x do gradiente. Então já sei calcular as coordenadas do vetor gradiente. O gradiente... Presta atenção. Agora, olha lá, ó. Lembra aquela parte que eu falei de operador? O gradiente é um operador e ele precisa ser alimentado. O gradiente é um operador que é alimentado... O gradiente é alimentado por um campo escalar. Então, o gradiente de um campo escalar vai me gerar um vetor. Certo? Que é o vetor del x na direção I mais
del Y na direção J, e o outro eu não vou fazer porque não vai caber na câmera. Certo? E eu não estou preocupado com vocês, só estou preocupado com os meus seguidores aqui. Então por isso eu não vou escrever. De acordo? Tudo bem? Não preocupem com resolução de exercícios para responder a pergunta que eu vou fazer. É extremamente complicado. Eu não vou perguntar se é fácil, não. Tá? Mas é tão complicado quanto parece? Não. Por que não parece mais tão complicado? Isso eu vou insistir com vocês até... vocês tenham como, se vocês não concordar comigo, vocês vão ser obrigados a concordar até o fim do curso. De tanto que eu vou falar. Porque agora você sabe o conceito. Entender o conceito é muito mais importante do que entender o processo operacional. Certo? Tamo junto? Certo, Vitor? Então nós vamos fazer outra coisa agora, Vitor. Então nós vamos fazer outra coisa agora. Que é assim, eu preciso de mais uma condição para garantir que um campo é conservativo, né? Você sabe qual que está sendo a minha preocupação agora? Quanto tempo que eu vou demorar para escrever tudo isso? Cara, dá trabalho. Mas assim, para a turma de vocês, agora no momento, pelo menos está valendo a pena. Porque vocês leem. Você quer ver a turma de Física 1, que ódio que eu fico, cara. Que ódio. Eu acho que eu nunca mais vou dar disciplina de Física 1. Porque eu escrevo, cara. Aí eu pego, coloco um exemplo, escrevo tudo. Os filhos da mãe não abrem a porcaria. É acho que que veio tirar dúvida comigo. Porque eu percebi que tinha um erro bem feio, assim, sabe? Eu enuncio, tem lá um exercício resolvido, que eu enuncio o exercício resolvido com os valores, só que na hora de resolver eu troquei totalmente os valores. Ninguém percebeu. Por que ninguém percebeu? Não, e eles estavam tranquilão. Os veteranos aqui, que já tiveram aula comigo, não conversa com os boboca, eles, a primeira prova é em casa, tá de boa. Não, eles estavam, ninguém estava estudando nada. Não, eu dei a primeira prova, lancei ontem. Não, acho que... então, não é por isso. A primeira nota vale menos por isso mesmo. Igual a turma de Eletromag, que também não está estudando. Só fica estudando Física 3, usando a minha disciplina para passar em Física 3. Vamos ver. Vamos lá. Revisão de novo. A aula hoje foi só revisão. Vamos lá, peraí. Não vou escrever tudo, né? Vamos lá. Campo de forças F é conservativo. Eu vou fechar aqui. Vamos lá. Primeiro sinônimo de campo de forças F ser conservativo. Matematicamente falando, integral independe do caminho. Perfeito? Integral ao longo de C. A integral de linha do tipo trabalho. Integral de linha do tipo trabalho independe de C. Certo? Mais uma coisinha. Integral de linha ou um caminho fechado f dl é igual a menos a variação de uma quantidade matemática que a gente vai chamar de potencial. Tem mais um? Tem. Qual que é o outro que eu apresentei para vocês?
Não, perfeito, não está errado, mas vamos falar bonito. Coisa que ninguém sabe, pelo visto, porque ninguém nunca falou para vocês. Integral ao longo do caminho fechado tem o nome. Circulação. Certo? A circulação do campo vetorial é igual a zero. Essa daqui é a melhor. Tem mais duas condições. Uma eu vou apresentar hoje e a outra na sexta. Que horas agora? Meio-dia 4. Daria para fazer as duas hoje se eu tivesse disposto a não almoçar. Não, na verdade não é esse o motivo. O motivo que eu acho que fica muita coisa. Eu vou olhar para essa daqui. Gostei disso daqui. Gostei disso daqui. Pausa. Gostei daquilo ali. Vamos ver se vocês entenderam tudo que eu falei até agora. Nossa, é motivante isso para um professor, viu? Vamos ver. Ó, imagine que eu tenho um determinado potencial e eu dei um incremento no potencial. Vamos ver, Laura, se você está esperta. Laura, escolhe um valor para o incremento no potencial, uma letra. Não gostei. Que tal eu colocar um primeiro incremento no potencial como o símbolo ΔL? Pode ser? Se eu pegar esse incremento, ΔL, dei um pequeno incremento no potencial e esse pequeno incremento gerou um incremento nos valores. Eu não vou colocar o erro, tá? Não quero colocar o erro, então não posso pôr igualdade. Então vou colocar só um aproximadamente. Vou pôr só um aproximadamente. Como é que é mesmo? O incremento nos valores, incremento na imagem, vem de um pequeno incremento no domínio. E aí a derivada, gradiente de V, de R, escalar quem? ΔL. Acompanharam? Quando que aquele incremento, quanto que aquela aproximação fica melhor? Não, eu não estou com direcional mais. Ali não está direcional. Foi só sozinho. Tá? Mas como é que eu faço para que essa aproximação fique melhor, hein, Daniel? Diminuindo, não vou passar o limite, mas eu vou diminuindo o valor de quem? Do ΔL. Vou diminuindo. O que eu vou colocar agora, matematicamente é errado. Tá? O que eu vou colocar agora, matematicamente, é completamente errado. De acordo? Porém, ele dá uma visualização didática melhor. Tá certo? Livros de física eu uso isso aqui direto. Mas eu estou avisando que é matematicamente errado. Eu vou fazer, então, pegar a ideia do Daniel e vou fazer com que fique... Não, ainda não vou fazer errado, não. Vou fazer certo ainda. Vou pegar de outra forma. Alguém, por favor, me dê um símbolo para isso aqui, vai? Para economizar. V de R mais ΔL menos V de R. V de A menos V de B. Ótimo. Outro, que ainda está grande. ΔV. Por que ΔV é o melhor? Certo? Aqui ΔV. ΔV. Eu vou colocar um índice I. Alguém raciocina, por que eu estou colocando um índice I? Porque eu não estou pegando o ΔV ao longo de um caminho bem pequenininho. Depois, o que eu vou fazer? Vou somar um monte, né? Tudo bem? Que aí eu vou ter o ΔV total. Tá? Então, não vou fazer a matemática errada, não. Vou fazer a certa. ΔV com índice I é o gradiente. Opa!
é aproximadamente o gradiente de V em um pontinho R com índice I, produto escalar, delta L com índice I. Ninguém se assusta com aquilo ali, né? Então, se eu somar ao longo de um caminho total, entenderam? Eu tenho agora um caminho grandão. Eu vou somar todos os delta L isso. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Eu vou somar desse lado, somatório com I indo de 1 até N, somatório com I indo de 1 até N. Ainda tem uma aproximação. Como é que eu faço essa aproximação? Agora sim, Daniel. Como é que eu torno essa aproximação uma igualdade? Passo o limite quando delta L, ou quando N tende a mais infinito, né? Porque se o delta L tende a zero, quer dizer que para eu chegar eu tenho que pegar cada vez mais. Então, do lado de cá, vai ficar simplesmente o delta V. E do lado de cá, como que chama o limite daquilo ali mesmo? Limite de um somatório? Integral. Integral ao longo de um caminho do gradiente de V escalar dl. Opa! Temos ali uma integral do tipo trabalho. Aquela integral independe do caminho. Certo? Entenderam? Que aquela integral depende do caminho. Mas essa integral aqui também depende do caminho. Temos que olhar para as duas integrais e achar alguma equivalência entre elas. Qual que é a equivalência? Ó, naquela integral tem delta V? Tem. Nessa aqui também. Naquela integral tem o vetor dl. O que tem naquela integral? Aqui tem o delta V, só que tem um sinal negativo, né? Vou jogar o sinal negativo para lá. O que tem aqui? Gradiente de V. O que tem lá? F. Então eu vou exigir isso como uma condição para um campo ser conservativo. Um campo é conservativo, na realidade o campo é conservativo, se ele for o gradiente de um potencial. Ah, não! Menos. Por conta da troca ali. Matematicamente, o campo, para ser conservativo, precisa ser só o gradiente de alguma função potencial, tá? Mas fisicamente a gente precisa de sinal de menos. Agora, olha, ainda não sei identificar se um campo é... Eu dou um campo para vocês, você ainda não sabe identificar se ele é conservativo ou não. Tá ok? Mas você sabe que um campo conservativo, ele é um campo gradiente. Vamos juntar. O que a gente sabe? Que o gradiente aponta para onde a função mais cresce. Então, menos o gradiente vai apontar para onde? Para onde o potencial mais decresce. Vamos de novo no potencial gravitacional. Para onde que o potencial gravitacional mais cresce? Para cima. Para onde ele mais decresce? Para onde está a força-peso? Para baixo. Ainda não acredita em mim? Ainda não acredita em mim? Veja se vocês concordam comigo. Como é que calcula a energia potencial gravitacional? Não, eu estou colocando com notação o eixo Z a altura. Tudo bem? A energia potencial gravitacional é mg Z. Concorda comigo? Vamos calcular menos o gradiente da energia potencial gravitacional? Bom, menos o gradiente vai ser del x na direção I. Quanto que dá del x na direção I? 0. Mais del y na direção J. Mais
Del Z na direção K. Del Z, MG na direção K, com sinal de menos. Perceberam que o gradiente da energia potencial gravitacional é a força-peso? Certo? Se uma força é conservativa, se um campo de forças é conservativo, é porque esse campo de forças é um campo gradiente. Certo? Tudo bem? Quero que esteja claro também. Ainda não, se eu der um campo de força para vocês, perguntar, é conservativo ou não? Qual uma maneira de você achar? Você achar uma função potencial cujo o oposto do gradiente gera esse campo de força. Ainda não está tão fácil. Certo? Nós vamos precisar de algum elemento a mais para conseguir fazer isso. E aí eu faço isso na sexta-feira. Todos. Então, por isso que a prova não foi ainda, que eu preciso terminar um potencial elétrico. Muito provável. E você está comemorando ou não? Ah, tá, não.